Olá, meus alunos do nono ano da Cora Coralina. Hoje a gente vai estar estudando um dos assuntos mais importantes desse ano, equação do segundo grau. Esse assunto, equação do segundo grau, vai acompanhar vocês durante todo o ensino médio. Tudo que vocês forem fazer na matemática e até mesmo alguns assuntos da física e da química e até da biologia, vocês vão precisar da equação do segundo grau para resolver os problemas, tá? Então a gente vai com bastante calma nesse assunto e a gente vai começar relacionando esse assunto com o que vocês já sabem, que é a equação do primeiro grau. Como que é a equação do primeiro grau? Vamos dar aqui um exemplo. 2x mais 1 igual a 5. Equação do primeiro grau que vocês aprendem desde o sétimo ano. Então, a equação do primeiro grau ela é chamada do primeiro grau por quê? Porque esta incógnita aqui, o x, o valor que a gente quer descobrir, ele está elevado a 1. Então, quando está elevado a 1, a gente chama de equação primeiro grau. Tá? Qual a lógica de toda equação? Tanto a do primeiro, a do segundo grau, as outras equações que vocês vão estudar no ensino médio, equação trigonométrica, logarítmica, exponencial e várias outras, a lógica é a mesma. É a gente descobrir qual o valor do x que vai tornar essa sentença verdadeira. Então, a gente pode até fazer por tentativa. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 5. Mais 1 dá 3, não dá 5. Então, esse x aqui ele não é igual a 1. Será que o x é 0? 2 vezes 0, 0. Mais 1 dá 1, não dá 5. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, com certeza, a solução dessa equação do primeiro grau é o 2, tá? Mas a gente aprendeu a resolver isso de forma metódica, né? Passo 1 para o outro lado diminuindo, aí fica 5 menos 1, que dá 4, e esse 2 passa para o outro lado dividindo. A gente utiliza aqui as operações inversas. Então, se eu substituir esse 2 aqui, que é a resposta, no lugar do x, vai ficar 2 vezes 2, que é a resposta, mais 1 igual a 5. E realmente, né? 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5, verdadeiro. Isso aqui é uma espécie de prova real que a gente fez aqui, né? Prova real. Então, a equação do segundo grau, ela segue a mesma linha. A gente vai tentar descobrir qual o valor que a gente coloca no lugar do x e a sentença fica verdadeira, tá? Todas as equações têm essa lógica. Então, vamos dar um exemplo aqui, Então, equação do segundo grau são as equações que a incógnita ela está elevada a 2. Então, por exemplo, x ao quadrado igual a 0 já é uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 1 igual a 0 é uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x igual a 0 também é uma equação do segundo grau. Ah, professor, mas aqui, o x está elevado a 1. Quando não tem ninguém aqui é 1, né? Mas o que conta, é o maior expoente, tá? Então, o maior expoente da incógnita é o 2, então é uma equação do segundo grau, tá? Então, equação do segundo grau, equação do segundo grau, equação do segundo grau. A equação do segundo grau, que a gente denomina equação do segundo grau na forma completa, ela vem nesse estilo aqui, tá? X ao quadrado, x, um valor que a gente chama de constante, tá? Que é descolado do x, igual a 0, né? Sempre tem que ter o igual para ser equação. Se não tiver o igual, não é equação, é uma expressão. Então, x ao quadrado, x, termo independente ou constante aqui, igual a 0.
tá? Esses números que ficam à frente do x ao quadrado e do x, e também esse aqui, que é o termo independente, a gente chama de coeficientes A, B e C, tá? Isso aí lá no futuro vai ser muito importante para a gente resolver a fórmula de Bhaskara. Então, esse aqui, ó, o A, o B e o C, são os coeficientes da equação do segundo grau. Bem fácil, né? Só olhar quem está na frente do x ao quadrado é o A, quem tiver colado no x é o B, e o termo independente, o descolado lá do Todo Mundo Odeia o Chris, é o C, tá bom? Então, vamos fazer alguns exemplos aí da apostila. Ó, página 123. Página 123, o número 1 está pedindo só para identificar quais equações são do segundo grau. Ó. Então, começando dessa aqui. Ó. O maior grau aqui, a nossa incógnita é o A, e o maior grau é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. A nossa incógnita aqui é o x, e o maior grau é o 3. Então, isso aqui é uma equação do terceiro grau, não é uma equação do segundo grau. A nossa incógnita aqui é o y. E o maior expoente é 1, né? Quando não tem ninguém aqui, é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. E aqui a nossa incógnita é o x e o maior expoente é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. Tá? Agora aqui, ó, em relação aos coeficientes. A tabela aí da apostila é maior que essa, tá? Eu vou fazer alguns como exemplo, aquele esquema. Vocês vão fazer o restante. Então, aqui, ó. Quem está colado no x ao quadrado é o coeficiente A. Quem está colado no x é o coeficiente B. Ó, presta atenção no sinal, ó, tá vendo? É menos 8 o número que está colado no x aqui. E o termo independente aqui, ó, o descolado é o 6. Aqui, ó, quem está colado no x ao quadrado, ó, quando não tem ninguém aqui, é como se fosse 1x ao quadrado, né? Então, é 1. Quem está colado no x, ó, aqui não tem x, tá vendo? Só tem o x ao quadrado. Quando não tem x, é como se tivesse assim, ó. É como se essa equação fosse x ao quadrado mais ou menos, tanto faz, 0x menos 9 igual a 0. Tá? Então, quando não tem o x, o coeficiente B é como se fosse 0. Tá? Boto o traço aqui para não confundir com O. Então, aqui, ó, menos 9 é o termo independente, é o descolado do x, é o C. Agora, aqui está fora de ordem, tá vendo? Ó, quem está colado no x ao quadrado não é o 6, ó, é o menos 1. É como se tivesse 1 aqui quando não tem ninguém. Menos 1. Aqui, ó. Quem está colado no x também é o 1, ó. Quando não tem ninguém é 1. E o termo independente aqui é o 6. Agora aqui, ó. Está pedindo ao contrário agora, para a gente pegar o valor de A, B e C e montar a equação do segundo grau. Então, o A é quem fica colado no x ao quadrado, o B é quem fica colado no x, só que como é menos 1, o 1 a gente não precisa colocar, ele fica invisível. Ó, e o C é o descolado, igual a 0. Aqui, ó, menos o 1 não precisa colocar, x ao quadrado, mais o B, 9x, mais o C, ó, o C é 0, então não precisa colocar quando o C é 0. Mesma coisa, pessoal, fiz alguns como exemplo, vocês vão tentar fazer os outros aí. Continuando na página 123. Está pedindo para arrumar essas equações aqui, ó, a gente juntar os termos semelhantes e dar uma arrumada. Então, ó, menos x ao quadrado, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo, x ao quadrado. Mais 4x, é só repetir. Agora aqui dá para a gente efetuar, ó, menos 8
com mais 3 dá menos 5. Como não sobrou ninguém no segundo membro da equação aqui, ó, a gente vai colocar igual a zero. Agora aqui, ó, 4x² menos 3x² dá 1x², né? 1 não precisa colocar. 5x menos 2x dá 3x, igual a zero. E para terminar, na página 124, tem umas explicações que é bom vocês darem uma lida também, tá, pessoal? Na página 122 e na página 124 também. Na página 124 só tem esse exercício aí. Eu vou fazer um como exemplo e vocês vão tentar fazer o outro. Então, ó, como eu falei lá no início, a solução da equação, ela é o valor que eu coloco aqui, ó, e essa equação vai ficar uma verdade. Isso serve para qualquer equação. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Será que o 1 ele é uma solução dessa equação? Vamos testá-lo. Vamos botar aqui, ó, 1 no lugar do x, ó, tá vendo? No lugar do x, a gente vai botar esses números aqui, ó. O 1, o 2 e o 3. 1, aí o resto eu repito, ó, ao quadrado menos 4 vezes o 1 que eu coloquei no lugar do x, mais 3. Ó, 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 3. 1 menos 4 dá menos 3. Com mais 3 dá 0. Então, ó, deu verdadeiro, ó, deu igual a 0. Significa o quê? Que o 1 é uma das soluções dessa equação aqui. Ah, uma outra coisa que eu esqueci. A equação do primeiro grau, ela pode ter, no máximo, uma solução. A equação, ou infinitas, né? Mas aí não vem ao caso nessa aula. A equação do segundo grau, ela pode ter, no máximo, duas soluções, tá? Isso é uma regra da matemática. O grau da equação está ligado ao número de soluções. Uma equação do 10º grau tem 10 soluções no máximo, tá? Então, vamos testar o 2 aqui para ver se ele é uma solução também. Então, 2 no lugar do x, ó, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2, mais 3. Então, ó, 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2, menos 8, com mais 3. Ó, 4 menos 8 dá menos 4, com mais 3 vai dar menos 1. Ó, menos 1 é diferente de 0, ó, não deu 0. Então, deu falso. Significa o quê? Que o 2 não é uma solução desta equação do segundo grau. E o último que a gente vai testar aqui, o 3. Ó. Eu vou botar ele aqui também. 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 mais 3. Ó, 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3, menos 12. Com mais 3... Aqui, ó, 9 menos 12 dá menos 3, com mais 3 dá 0, verdadeiro. Então, achamos as duas soluções dessa equação do segundo grau, tá? Depois a gente vai ver que a gente simboliza assim, ó. A solução dessa equação do segundo grau são os números 1 e 3. Aí a gente coloca assim, ó, 1,3. 1 e o 3. São os elementos do conjunto solução dessa equação do segundo grau. Bom, pessoal, a gente vai bem devagar nessa matéria, tá? Hoje foi só uma introdução e essas 2 páginas aí para vocês fazerem o que não foi feito. E semana que vem eu venho com a correção dessas páginas, tá bom? Se puderem, fiquem em casa. Espero que estejam tudo bem com vocês e tudo de bom. Até a próxima aula.